Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Nós seremos hoje bem rápidos, porque 9 horas nós vamos encerrar o culto. Amém, queridos? O pessoal fica puxando, a Cleusa me puxa o paletó aqui e diz para mim, você se perde aí no horário, e não sei o quê, e bababá, né? E eu falei, puxa vida, pior que a gente se empolga, né? Já estou me empolgando. Mas então, vamos estar lendo então o segundo livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 27 ao 29, que diz: quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, Gileadita, Barzilai, de Rogelim, trouxeram Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Muda aí 2 páginas da tua Bíblia, ainda em 2 Samuel, só que agora no capítulo 29, versículos 32 a 39. Nós vamos ler os 2 textos para a gente ganhar tempo. Que diz assim: Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos, foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam, para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Será que hoje o teu servo ainda pode sentir o gosto daquilo que come e bebe? Posso ainda apreciar a voz de homens e mulheres cantando? Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor, e tudo mais que desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Amém? Eu quero intitular esta mensagem: Barzilai, um homem de atitudes. Barzilai, um homem de atitudes. A Bíblia fala poucos versículos sobre esse homem, mas esses poucos versículos que a Bíblia fala, nesse trecho que eu li, nós vemos a importância da ação desse homem. Um homem que, já diz a Bíblia aqui, um homem idoso. Agora eu faço uma pergunta: quem era Barzilai? Eu peguei aqui fiz algumas anotações, quero passar para você. Barzilai, ele era gileadita de Rogelim. Esse lugar dos montes lá de Gileade. Então, Gileade quer dizer monte de testemunhas, e fica na região montanhosa a leste do rio Jordão, e fica pertencendo ali, esta região, a tribo de Gade e a tribo de Ruben. Ele era dessa região ali. Então esse texto que nós lemos aqui nos fornece informações preciosas a respeito desse homem.
diz que Barzilai era idoso, tinha 80 anos, o texto fala isso. Segundo, Barzilai era muito rico, e foi ele que sustentou o rei Davi durante a sua permanência em Manaim. Terceiro, Barzilai era um homem de influência. Quando o rei Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que se levantou contra ele e preparou um exército para, na verdade, o desejo dele era acabar com o rei e ficar reinando no seu lugar, o seu próprio filho. Para quem é leitor da Bíblia e conhece que essa passagem é uma passagem triste, do próprio filho se levantar contra o pai, mas é uma realidade bíblica. Mas não é o ponto principal que nós queremos falar agora. Nós queremos falar da ação desse homem, que era daquela região, o Gileadita. Gileadita, esse nome quer dizer homem valoroso, destemido e corajoso. Quando a Bíblia fala, e quando Davi se referia a esse homem, ao Gileadita, ele estava dizendo, esse nome quer dizer essas características. E portanto, irmãos, quando Davi então foi avisado que um grande exército estava vindo do seu filho Absalão, tinha reunido vários homens, fez um exército muito forte, e o que fez? Estava à procura dele, de Davi e do seu exército, que era pequeno, perto do número do exército de homens que Absalão havia preparado. Mas como Deus tem seus meios, ele foi avisado que era para atravessar o Jordão e ir para Manaim, ir para as terras lá de Gileade. Davi, ao saber dessa informação, Davi cruzou a noite com seus soldados e foi até Manaim. Quando chegaram em Manaim, esse homem chamado Barzilai, ele percebeu que o rei tinha necessidades, e ele foi preciso em suprir a necessidade do rei e seus homens. Olha que coisa tremenda, irmãos. Sabe o que é uma pessoa ter, assim, aquela percepção, ter aquela, como é que podemos dizer, uma revelação até, na verdade, e ele olhar e dizer assim, puxa vida, o rei com seus soldados estão cansados e com fome. Sabe o que ele fez? Ele formou uma equipe com um homem chamado Sobi e Maquir. Aqui nós podemos ver a ação desse homem e daqueles que ele chamou, que eram jovens, eram homens cheios de vigor para ajudá-lo. Com certeza teve mais pessoas. E aí o que aconteceu? O que o texto nós lemos ali? Eles trouxeram para o rei Davi o seu exército. Eles trouxeram camas, bacias, utensílios de cerâmica, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo. Está nos versículos 28 e 29 que nós lemos aqui. E aqui eu quero trazer uma aplicação para nós, irmãos. A primeira coisa que eu quero trazer para a tua reflexão, quero dizer para você que não importa a sua idade, mas sim a sua atitude de servir. Tem muitas pessoas, irmãos, que dizem assim, eu estou muito velho para fazer tal coisa. Eu estou já cansado, cansada. Eu acho que já vou deixar para os mais jovens fazer. Já pensou, irmãos, se Barzilai tivesse feito vista grossa para a situação do rei e o seu exército? Porque vamos se colocar no lugar de Barzilai. O que aconteceu? Se Barzilai fosse um homem medroso, ele não ia fazer isso. O que ele ia pensar? Bom, eu sou um homem rico, já estou no final da vida, eu não vou me envolver com problema na minha vida. Porque ao dar alimentos e abrigo, e sustentabilidade para o rei, ele certamente estaria desagradando Absalão, que vinha com um exército muito grande. Mas o que ele fez? Ele viu a necessidade de agir. Um homem de 80 anos teve a necessidade de agir, e ele agiu. A segunda reflexão que eu trago aqui, dependendo da proporção da necessidade, forme uma equipe e lidere.
Se nós não temos força, passou dos 50, quase 60 como eu, já não tem a mesma força de 10 anos, de 20 anos atrás. Então vale o quê? Trabalho de equipe. Distribuir tarefas. Reconhecer potenciais. Ter influência com as pessoas. Barzilai tinha tudo isso. Só que, pelo fato de ser um homem muito rico, ele deu suprimento. Os homens só ajudaram ele. Mas tudo aquilo, a lista de produtos, de alimentos, foi tudo ele que supriu. Porque o texto diz que ele era muito rico. Veja a importância da riqueza de um homem, irmãos. Quando esse homem tem o coração voltado para a obra de Deus. Quando ele tem o coração voltado para a causa de Deus. Já pensou? Quando Davi e seus homens, seu exército, presenciou todos aqueles alimentos sendo trazido para eles. Poxa, a vida, o rei se sentiu muito feliz e muito honrado. E Barzilai, com certeza, ficou mais feliz ainda. Porque, irmãos, já pensou que privilégio ele servir o rei Davi? Ele ter o privilégio de, com seus bens, ele servir o rei, suprir a necessidade dos guerreiros de Davi, que se tornou o maior rei de Israel. Queridos, eu me coloquei no lugar, quando eu li a história desse homem, eu fiquei maravilhado. Essa mensagem está há algum tempo no meu coração, mas Deus estava colocando alguns detalhes. E a terceira reflexão aqui nesse ponto, a atitude que Barzilai teve, baseado na atitude dele, disponibilize os seus recursos para suprir necessidades. Irmãos, tem gente que fica aguardando para amanhã. Tem gente que fica pensando, eu não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Ah não, eu vou ajudar aquela pessoa amanhã. Eu vou investir no reino amanhã. Ah não, o mês que vem. Ah, eu vou começar agora a ser dizimista, vou começar a ofertar na casa de Deus. Ah, eu vou começar a investir mais meu tempo na casa de Deus. Mas é ainda o mês que vem. Irmão, essa mensagem não é para os idosos. Essa mensagem, irmãos, é um exemplo para todos nós que fazemos parte do reino de Deus. A obra de Deus, irmãos, a nossa ação tem que ser hoje. Se você deixar para amanhã, talvez, de falar da palavra de Deus para uma pessoa, essa pessoa pode morrer essa noite, e amanhã ser tarde demais. Se você deixar de ajudar uma pessoa que você percebeu que tem necessidade, e deixar para amanhã, talvez amanhã seja tarde demais. Disponibilize agora o que você pode fazer. Invista no reino de Deus. Invista nas pessoas que fazem parte do reino de Deus. Porque, irmãos, quando falam em reino de Deus, nós somos a extensão do reino de Deus aqui. Eu e você somos representantes de Cristo aqui na terra. É a forma visível do mundo ver Deus. É olhando para mim e para você. E quantas vezes, irmãos, nós não percebemos a necessidade dos nossos irmãos? Quantas vezes nós não percebemos a necessidade da nossa igreja local? Quantas vezes nós não percebemos a necessidade da nossa cidade? Aí não está relacionado só com recurso financeiro, mas está relacionado, irmãos, com ações de nós darmos a nossa vida, o nosso tempo. Porque Deus levanta pessoas de todas as maneiras, irmãos. Aqueles que têm recurso financeiro, levanta para suprir. E aqueles que não têm recurso financeiro, para se colocar para fazer. Mas eu quero dizer que todo o trabalho é importante. Todo o trabalho. Não existe nada, irmão, aqui que seja feito na igreja que não tem valor nenhum para Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que vocês fazem, pode ser poucas coisas para você, mas diante de Deus, você já está acumulando galardões. Quando nós somos zelosos, irmãos, Deus, Ele achou uma forma de premiar. Amar, Deus ama todos nós. Então, tanto é que Jesus morreu por toda a humanidade. Morreu por todos. E ama a todos. Mas galardão, irmãos, ele tem diferença. Tem pessoas, irmãos, que não investem nada. Não investe tempo, não para ouvir um irmão, não dá um abraço. Tem gente que não investe, às vezes, na esposa, ou a esposa não investe no esposo, não investe nos filhos, às vezes não investe, enfim, na família. Eu conheço pessoas assim, que passam o tempo,
falando mal da sua família, não investe tempo com seus filhos, não investe tempo com a sua esposa, não investe tempo com a igreja, para estar conquistando comunhão, porque, irmãos, o modelo de Deus é que nós temos que ter raízes comunitárias. Todos quem tem um alicerce comunitário muito bom, porque as pessoas não gostam muito de usar aquela palavra assim, viu? Quem que é a tua cobertura? Tem pessoa que fala assim, não, minha cobertura é Deus, eu não preciso de homem. Enganado. É engano, irmãos, quando a gente pensa assim. Porque você vê um soldado quando está na guerra, o comandante lá, ele fala, olha, você pode avançar que nós cobrimos você. E o soldado vai na frente, aqueles soldados, e os outros cobrem ele. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando a gente faz isso, ora pela igreja, ora pelos pregadores, ora pelos ministérios da igreja, a gente está dando cobertura. Quando a gente se preocupa em orar uns pelos outros, a gente está dando cobertura. Cobertura é essa. Porque Deus, Ele é a maior cobertura, porque é Ele que usa você e usa a mim. A cobertura que os irmãos dão para o pastor é orar pelo pastor. A cobertura que você dá é orar uns pelos outros, é orar pelos projetos da igreja, é orar pelos cultos da igreja. Isso você vai estar fazendo, aquilo que Deus quer de nós, irmãos. É muito importante a gente servir o rei com aquilo que temos. Barzilai ficou feliz e disponibilizou tudo o que ele pôde para agradar o rei Davi, um homem, mas era rei. Agora eu pergunto para você, o que você está fazendo hoje para agradar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo? Você pode dizer assim, mas viu, Jesus Cristo não precisa de dinheiro, Jesus Cristo não precisa de recursos humanos, precisa de alimento, porque Ele é Espírito. Mas a sua obra precisa. A sua obra precisa de cooperação, precisa de contribuição, precisa de alguém disposto a fazer. E a obra é grande, irmãos. Deus quer fazer algo tremendo aqui nessa cidade, através da Igreja Batista Betel, como quer fazer através de todas as igrejas que tem aqui. Porque o reino de Deus é maior do que qualquer denominação. Nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Nós anunciamos o reino de Deus. Mas nós temos que entender qual é a nossa fatia, qual é a nossa responsabilidade com essa cidade. O que Deus requer desse ministério? O que Deus requer de você? Relacionado com essa cidade? Relacionado com aquele projeto que Deus tem para essa cidade? Qual tem sido a tua ação? Você que mora na cidade circunvizinha, você já pensou que você é um agente de Deus lá na tua cidade? Você já pensou que você é agente de Deus aqui nessa cidade? E Deus quer te usar de forma poderosa. Aí, vamos para a parte final agora, irmãos, da mensagem. Todos aqueles irmãos que investem no reino de Deus, que investem no Rei dos Reis, é recompensado. Porque Barzilai foi recompensado por investir num rei de carne e osso, Davi. E nós vamos aqui para a parte da recompensa. O texto que nós lemos diz que, lá no capítulo 29, capítulo 19, aqueles versículos que nós lemos lá, eu anotei aqui, mas não lembro agora. Está aqui, 19, 32 a 39. Achei ali, que bom. Davi convida Barzilai para ir morar com ele em Jerusalém. Porque ele ia cuidar, ele já pensou, o rei convidar, viu, vem morar no palácio, você vai estar sentado à minha mesa. E o discernimento desse homem, irmãos, olha que coisa tremenda. E o que ele responde para o rei? Devido à sua idade avançada, serei motivo de peso, não serei útil para o Senhor. Mas o que ele fez? Ele não aceitou, mas ele pediu para o rei levar Quimã, que depois pesquisando vai ver que Quimã era seu filho. E era para o rei fazer o que iria fazer, a intenção do rei de fazer por ele, fazer pelo seu filho.
E para encerrar, o que nós aprendemos aqui? Tudo que fazemos para beneficiar alguém em tempo de necessidade, seremos recompensados. Irmãos, tem um casal de Telêmaco Borba, empresários, que um dia sentou com a gente e falou assim: olha, eu sou muito feliz e eu quero abençoar vocês com uma oferta, porque, diz ela, falando para o esposo, falou assim: cada vez que Deus coloca no nosso coração para abençoar a vida de vocês, Deus faz algo novo aqui. Eu fiquei tão feliz, irmãos, porque é o seguinte: o que a gente quer dizer com isso? Não estou dizendo para você fazer isso, mas digamos assim, se Deus ministrar no teu coração, amém, né? Amém, pode fazer. Mas eu fiquei tão feliz porque a gente sabe que Deus recompensa as pessoas que investem no ministério da gente, investem na nossa vida. Isso não é algo maravilhoso? Irmão, a gente fica contente. Eu fico contente quando vejo os irmãos prosperando, os irmãos que são dizimistas, os irmãos que investem, que está incluído, tudo que fazem está incluído já a igreja. Você que tem feito ofertas especiais, você que tem sido fiel dizimista, irmãos, você tem recompensa para receber. Amém? Pode saber disso. Cada oferta que você faz, cada propósito, cada voto que você faz, você terá recompensa. Eu vou fazer o que puder por você, porque a gente faz, a gente ora, a gente abençoa, mas viu, a recompensa verdadeira, pastor Márcio, pastor Júnior, vem do Senhor para a tua vida. Aquilo que está além de mim, eu rogo ao Senhor, eu oro ao Senhor, e o Senhor vai receber como cheiro suave essa oferta, esse propósito, viu, irmã Wanda? E Deus vai trazer bênçãos na tua casa, tem trazido e vai trazer. Vale a pena investir no reino de Deus, vale a pena. O que é investir hoje no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? É investir na sua obra. A segunda coisa que nós aprendemos aqui: se não estivermos aptos a desfrutar da recompensa, será transferida para nossos filhos. Não estivermos aptos, porque às vezes, irmãos, nós já estamos num tempo de idade, né? Tem pessoa que fala assim: essa bênção é muito para mim, mas os meus filhos precisam dessa bênção. Que coisa tremenda, irmão, já pensou? O Deus quer abençoar a tua vida e quer abençoar a tua família. É isso que aconteceu aqui. A bênção foi transferido. Ele levou Quimã e fez para Quimã o que ele desejava fazer para Barzilai. E ele foi com o rei. E você vai ver no final lá que coisa tremenda que aconteceu. Nós vamos encerrar. Eu quero agora encerrar. Quero convidar você, se for possível, coloca para nós o texto de 1 Reis, capítulo 2. Acho que eu marquei aqui. 1 Reis, capítulo 2. Versículo 7. Acho que no telão é melhor de ler. O rei Davi estava prestes a morrer. Ele chamou o seu filho Salomão e disse: olha o que Davi disse: mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. A recomendação do rei: não se esqueça dessa família que me ajudaram em tempo de crise. Palavras do rei Davi. Agora eu fico pensando, irmãos, em Jesus Cristo e o Senhor. Você acha que Ele não vai te recompensar? Ele já tem te recompensado. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu sou muito grato a Deus. E a minha oração é essa. Eu conto para meus filhos. Eu sento com eles e digo: meus filhos, olha, abençoa irmão fulano de tal, casal fulano de tal. São pessoas que sempre investiram no nosso ministério, sempre nos abençoaram. Ore pela igreja de Ivaiporã. Irmãos, eu sei que sinais e maravilhas e benefícios de Deus vai seguir a tua linhagem. E eu encerro com essa palavra dizendo para você que a tua linhagem será abençoada. Você verá os teus filhos sendo abençoados.
Você verá teus netos e netas sendo abençoados, como eu estou vendo. Mas tataranetos, os outros que virão para frente, que nós não vamos estar mais aqui, eles serão abençoados pelo que você semeou hoje, pelo que está semeando no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso eu falo para você que está assistindo também essa mensagem pelo YouTube. Semeie no reino. Semeie no reino. E você colherá, teus filhos colherá, a tua linhagem colherá. E você será uma bênção na mão do Senhor. E para encerrar, irmãos, que eu achei interessante. No caminho para o Egito, tem um lugar que tem o nome do filho desse homem Barzilai. Quimã. E eu pesquisando um pouquinho sobre isso, fica perto de Belém. Perto de Belém. Aonde aconteceu o que? Um grande evento. Que evento que foi que aconteceu em Belém? O que aconteceu em Belém? Nascimento do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, do Salvador. E nesse local, onde é citado, se você quiser conferir depois, uma referência rápida, mas só um estudo vai trazer, que está em Jeremias 41, 17. Se eu não me engano, nós não vamos ver agora, mas se você quiser depois ver, faz referência que esse lugar era perto de Belém, porém era caminho para o Egito. E segundo historiadores e estudiosos, foi a descendência de Barzilai que tinha esse lugar lá, que o rei Davi havia dado para eles, que era um lugar, uma pousada, era tipo um hotel, um lugar grande. E na verdade, segundo esse estudo mostra que quando Jesus nasceu foi nesse lugar, só que não tinha lugar para ele, só que era um lugar que foi benefício do próprio rei para a família de Barzilai. E eu encerro aqui, quero fazer uma oração. Nós vamos estar participando da ceia, mas eu quero que nesse momento, sentado como você está, eu quero fazer uma oração para que o Espírito de Deus visite a tua vida e a tua família. Deus tem coisas grandes para fazer, irmãos. Tudo aquilo que você contribui com a tua vida, com o teu tempo, com as tuas finanças, serve para a manutenção da casa de Deus, serve para a manutenção pastoral, serve para o avanço da obra de Deus nessa cidade. E a vontade de Jesus, do Senhor, é que a obra avance, que pessoas reconheçam Jesus como Salvador. E por isso que é importante nós fazemos a oração e abençoar a tua vida. Você que está conosco aqui, os obreiros que estão aqui nas reuniões, estão orando. Você que às vezes não pode estar, mas está orando, está contribuindo. Eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar o teu ministério agora. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esta mensagem. E que nós tenhamos a atitude, Pai, que esse homem teve. Um homem idoso, mas um homem sábio. Um homem que teve uma ação rápida e buscou, Senhor, cooperadores para o ajudar. Eu sei que muitos aqui têm feito isso, Senhor. Têm investido na tua casa, têm investido com as suas finanças, têm investido com o seu tempo, têm feito ofertas, Senhor, direcionadas com honra ao Senhor. E através disso a bênção da prosperidade tem estado presente nessa igreja. E por isso, Pai, eu quero que toda sorte de bênção venha sobre a vida desse homem, dessa mulher, dessa família. E que tudo o quanto, Senhor, essa palavra que nós ministramos aqui possa alcançar, Pai, a vida dos irmãos, os seus filhos, seus netos,
sua linhagem. Pai, que através da atitude de hoje, Senhor, as gerações futuras de cada família aqui representada possam ter frutos, Pai, para colher de uma atitude de um irmão, de uma irmã desse tempo presente. A nossa atitude de honra, a nossa atitude de investimento e de semeadura dará frutos para nós, para nossos filhos e para a nossa linhagem. E você que crê nessa palavra, diga